Richard chega ao hotel tarde demais. Quando ele entra no quarto, a briga já acabou. No chão, só corpos e nenhum sinal de Layla ou de Amisha. As duas simplesmente sumiram. E antes que ele consiga entender o que aconteceu ali, a polícia entra pela porta. E esse é o detalhe mais absurdo do episódio inteiro. O Richard não viu quem fez aquilo. A gente viu. Minutos antes, a série corta pra Layla e pra Amisha puxando facas curtas, prontas pra briga. Com uma calma que não combina em nada com a história de vítimas indefesas que elas estavam contando até aqui. A pergunta não é mais se Layla Hoff está mentindo, porque ela está. A pergunta que interessa agora é outra. A pergunta que fica é por que o Richard, principalmente a gente que está assistindo, descobre tudo isso já no episódio 4. Se no livro que inspirou essa temporada, o Gone Tomorrow de Lee Child, segura essa revelação praticamente até o fim. Hoje nós vamos conversar sobre o quarto episódio da nova temporada de Richard, intitulado como Karambits and Pieces, porque ele não resolve o mistério, ele troca por outro bem mais interessante. Então fica comigo até o final desse vídeo que tem muito detalhe que eu tenho certeza que você perdeu nesse novo episódio. Esse episódio começa exatamente onde o terceiro episódio da nova temporada terminou. O Kay, o chefe de gabinete do Sampson, se jogou do telhado depois que ele foi confrontado como a quarta testemunha da investigação do metrô. E a gente viu ali que o Sampson foi interrogado pela polícia no local do crime, né? Mas ele não queria deixar o lugar porque ele não queria ficar longe do corpo do amigo dele de 12 anos, né? É um momento muito triste ali pro candidato à presidência. Se você prestou bastante atenção, foi a Elsbeth, né? A mulher do Sampson que mandou ele recuar, que ele saísse fora do lugar, até que ele convida o Richard para tomar uma cerveja. E aqui tem o primeiro ponto de atenção, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Elsbeth, porque ela chama o Richard de Jonah. Jonah é um sujeito amaldiçoado que traz azar para qualquer navio onde ele pisa. E depois dela chamar o Richard de Jonah, ela fala para ele ficar longe da família. O Richard até lembra que a própria mãe dele disse que ele atrai a confusão, né? E a Elsbeth não tá errada, só que a forma que ela lida com a situação, que ela gerencia toda essa crise, me deixou bem pensativo, sabe? Porque para e pensa comigo, a Elsbeth com certeza sabe muito sobre o passado do Sampson, mas o quanto exatamente ela sabe sobre o passado dele? Porque se você prestou atenção nos episódios anteriores, quando o Richard tentava confrontar o Sampson, né? Ela ficava com uma cara de quem realmente não estava entendendo o que estava acontecendo, mesmo o Sampson dizendo que não existia segredo entre eles. Eu ainda acho que ela não sabe de tudo, tá? Bom, e foi naquela cervejinha lá que o Sampson tava tomando com o Richard que ele confessa tudo. Ele revela que ele treinou sim, né, o general indonésio lá, o Reza Putra, só que ele não sabia o que o Putra ia fazer quando os soldados americanos fossem embora do lugar. E que assim que o Cahill saiu do lugar, né, do país ali, o Putra acabou massacrando todo mundo que era o contrário dele, que se opunhava a ele. E isso tudo deixa o Sampson apavorado, porque o nome dele está ligado a esse ocorrido lá na Indonésia e o cara quer concorrer à presidência, né? Se o pessoal tudo, né, se a população descobre o que ocorreu ali, a chance dele perder as eleições é muito grande. O Sampson até pede pro Richard encontrar esse pendrive e devolver pro Pentágono. O Richard até diz que vai encontrar o pendrive sim, mas quem vai decidir o que faz com o conteúdo que tem dentro desse pendrive é o próprio Richard. E pode ser mentira, mas também pode não ser, mas é a primeira vez que alguém larga a encenação conversando com o Richard. E vale lembrar que o Sampson já tinha dito que não era o pai da Layla, né? Ele negou tudo esse fato aí que era pai da Layla e até se ofereceu para dar o DNA dele para provar esse ponto. O problema do Sampson nunca foi negar a coisa errada, foi esconder a coisa certa. O Sampson sabe uma parte, a Anna sabe outra, a Layla tá contando outro tipo de história e o Richard tá montando todo esse quebra-cabeça. Só que ele ainda não percebeu que algumas dessas pessoas estão também manipulando o tabuleiro. E a Layla é o melhor exemplo disso. Ela foi a peça que a gente menos suspeitava e foi por isso que tudo isso funcionou. O que funciona também é você ser inscrito no canal, porque se você já tivesse inscrito aqui, já ia saber tudo o que está acontecendo nesse episódio novo, porque eu já revelei muita coisa no meu vídeo anterior. Quem assistiu já tá sabendo bastante desses detalhes que eu estou contando aqui agora. Então se inscreve no canal, ativa o sino da notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece dentro da cultura
Geek. Voltando pro vídeo, até aqui a Layla contou uma história simples. Ela é uma jornalista da Indonésia que está investigando o Samson. E o que motiva essa investigação é a tragédia que estava envolvendo a Misha. Mas se você lembra bem, essa é a segunda versão que ela tá contando. A primeira é que ela era a filha do Samson que tem leucemia. Você lembra dessa história? E bom, o episódio não trata ela como uma mentirosa. O episódio mostra que uma pessoa pode se mentir sobre quem ela é, mas contar a verdade dentro de uma investigação. Bom, e enquanto isso, a Tamara Green, só na conversa fiada, consegue entrar dentro do prédio do governo e confirma que a Ana conseguiu baixar um arquivo ultra sigiloso do governo e apagou antes de morrer. E isso foi uma decisão tomada com antecedência e não por desespero de última hora não, tá? E bom, nesse episódio também o Jacob recebe a notícia que ele mais temia, né? O seu sobrinho, o Ben, foi encontrado morto, ele foi torturado. E cara, pro Richard é só mais uma peça do tabuleiro. Pro Jacob é família. O episódio se chama Karambit and Peace. E isso não é à toa. A arma usada, né, no crime ali para matar o Ben foi exatamente uma karambit. E se você não sabe o que é uma karambit, ela é uma faca que tem uma curva. E ela é bastante usada no sudeste da Ásia. Essa mesma arma aqui já tinha matado a Marielle Daniels, a mulher por quem o Ben tinha interesses românticos. Até então, cada corpo parecia vir de um motivo diferente. E de repente, tem apenas uma faca apontando para um lugar. E se você parar para pensar um pouco, esse lugar é a Indonésia. E agora, essa resposta não é mais uma coincidência. A série tinha formas fáceis de confirmar que a Layla é perigosa. Só que a série não faz isso. Ela deixa uma arma falar no lugar de qualquer outro tipo de texto, de qualquer outro tipo de palavra. E tudo isso aconteceu num hotel, sabendo que tem homens armados chegando ali. A Layla e a Misha sacaram as suas carambites com uma calma de quem já tinha feito isso antes. E tudo isso exige muito treinamento. Não é como se elas estivessem em perigo ali e sacaram duas facas aleatórias em legítima defesa e acabaram com 4 caras altamente armados ali. Não, cara, isso seria impossível para pessoas que não têm um tipo de treinamento, né? E isso é muito diferente daqueles thrillers de espionagem clássico, né? Onde o público sabe toda a verdade antes do protagonista o tempo inteiro. Aqui não, a gente estava tão perdido quanto o Richard até a faca sair da bainha. E aqui tá o ponto mais importante, o Richard não vê nada disso. Ele chega só depois e encontra apenas a consequência. E isso muda tudo. Porque agora mudou todo o suspense. Antes a pergunta era, será que o Richard vai descobrir tudo a tempo? Cara, isso tudo mudou. Agora é, o que o Richard vai fazer quando ele descobrir toda a verdade? Mas eu tenho que confessar aqui pra você, mesmo sabendo que a Layla não presta, porque eu já li o livro e até contei pra você no vídeo passado, eu não esperava que essa revelação fosse feita agora no 4º episódio. Eu tava esperando que, assim como no livro, esse plot aparecesse no final, né? Mas a gente já sabia de tudo isso. Porém, o Richard só ia descobrir mais pra frente. Só que agora foi revelado no 4º episódio que ela e a Misha não prestam. E a pergunta que fica é a seguinte, o que será que os caras estão planejando pro final dessa temporada? Porque estamos apenas no episódio 4. No livro lá de 2009, a Layla Hoff e a Svetlana são ligadas ao mistério de Richard, mas a verdade só aparece no final, né? Muito mais tarde. A Layla não é filha biológica de Svetlana, é aluna dela, ligadas a uma organização vinculada à Al-Qaeda disfarçada de russa. E a trama fica enraizada lá no Afeganistão. A série muda. Origem indonésia, sem disfarce. Svetlana virou a Misha e o passado militar passou a envolver Putra. E isso não é adaptação cena por cena, é a mesma estrutura reconstruída em outro contexto. Isso muda o peso da revelação. Lá no livro, ela vem perto do fim. Na série, chegou no episódio 4 com mais 4 que ainda estão por vir. É uma aposta arriscada? Sim. Se o único motivo era descobrir se Layla é confiável, esse motivo acabou. Mas existe diferença entre resolver o mistério e resolver a história. E essa é a aposta maluca do episódio 4. Ele acabou contando quem são as vilãs e agora precisa provar por que a gente deve continuar assistindo a série, né? E aqui vale o parênteses. Essa antecipação não é tão estranha para quem já leu os outros livros, tá? O Lee Child gosta de deixar a ficha cair rápido e gastar o resto da história com a bagunça que isso causa. Só que ninguém esperava isso replicado já na primeira metade da temporada. E se o livro de fato servir de guia, tem confronto direto entre o Richard e as duas Hoff, guardado para mais tarde. O romance, ele acaba brigando com cada uma delas, uma por vez. Agora,
o Reacher tem motivo para desconfiar das Hoff, só que ele ainda não sabe as intenções delas. O pendrive segue sendo o centro de tudo. Um grupo apelidado como Big Red Machine acredita que a Anna mandou o pendrive para o hotel antigo em que a Layla estava hospedada. A gente até vê que o Reacher e a Layla voltaram lá para esse hotel, mas o correio não estava lá, né? Eles não acharam nada e ficou por isso mesmo. E agora eu vou te falar uma coisa que é minha opinião, não tem nada confirmado, tá? Mas eu acredito que esse grupo Big Red Machine faz parte do governo, um braço do governo ali, uma parte mais secreta, que eles estão tentando enterrar esse caso aí, né? Isso faz muito sentido, já que o Samson tá desesperado, né? Ele não quer que ninguém descobre que ele estava envolvido nesse caso que aconteceu 1000 anos atrás. Então, na minha opinião, esse grupo aí faz parte de um grupo secreto do governo que está tentando acabar com esse caso. No começo do vídeo eu abri com uma pergunta: por que entregar o segredo de quem é a vilã tão cedo, já no 4º episódio da série? E a resposta é simples, porque ficar segurando o suspense de quem é a vilã até o final da série ia ser repetitivo, já que seria a 4ª vez seguida. Então trocar essa descoberta que seria só no final para agora no começo aumenta o risco do Reacher, e segundo o showrunner, isso fica mais interessante da gente acompanhar. Mas será mesmo? É uma coisa que eu quero que você deixe aqui nos comentários, tá? Você acha que foi muito cedo essa revelação? Você acha que seria mais interessante se eles tivessem revelado isso no final da série? Deixa aqui nos comentários. Karambits and Pieces é o episódio em que o Reacher deixa de perguntar o que está acontecendo e começa a perguntar o que eu faço agora que eu sei. A série mostrou uma faca e deixou a gente entender sozinho. De todas as temporadas que já cobri aqui, essa é a primeira em que eu realmente não sei prever o que vem a seguir. E olha que eu leio os livros há anos. E se você assistiu o vídeo anterior, já sabe que mesmo lendo os livros, a série sempre muda bastante coisa. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que a revelação foi cedo demais? Você acha que a série está perdendo a graça? Você acha que a série está ruim porque o Reacher está apanhando demais? Já vi isso nos meus comentários nos vídeos passados, tá? Comenta aqui, eu quero saber tudo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sino da notificação para você ficar por dentro de tudo o que acontece dentro da cultura geek. E se você vê o botão hypa bastante pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas que querem saber sobre Reacher. E eu vou ficando por aqui, mas vejo você no meu próximo vídeo.